12 horas e 1 minuto e vamos nós novamente. Olha só, é o caso Genivaldo e a sua merecida atualização. Desde o início, nós estamos aqui acompanhando esse caso passo a passo. Claro que você sabe, mas do teor jornalístico, nós recuperamos a informação. O Genivaldo, ele acabou por se envolver naquela trágica abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Ele encontrou o Genivaldo a própria morte, asfixiado naquele porta-malas, daquela viatura, naquela abordagem violenta, absurdamente desproporcional, protagonizada naquele dia por aqueles agentes em Ubaúba. Isso não é opinião minha, não. Eu não estou aqui formulando opinião, não. Eu estou dizendo do fato. Eu estou dizendo do que aconteceu e de tudo que foi registrado pelas câmeras. Agentes pagos para proteger os cidadãos cometem tamanha violência contra o Genivaldo. Disso sabemos. Vamos lá. Agora, o Ministério Público Federal do Estado pede à Justiça que a União pague 128 milhões de reais em indenizações referentes à morte do Genivaldo. Agora, esse pedido, eu fiquei pensando, pela primeira vez eu vejo tamanho montante, esse aporte tão grande, quase 130 milhões de reais, nunca tinha visto até então, fiquei em dúvida. Acontece que esse pedido específico atende a uma ação civil pública, ajuizado pela Educafro Brasil Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes. Olha o tamanho do título. E também do Centro Santo Dias de Direitos Humanos. O processo está suspenso por 60 dias para que seja formalizado um possível acordo. Mas nós vamos explicar para você qual é a luta das entidades. Eu, inclusive, quero entender, quero prestar atenção. Qual é a história, afinal? Qual é a justificativa, afinal? Vamos aqui entender juntos? Presta bem atenção. Há quase um ano, novas revelações do caso Genivaldo de Jesus começam a surgir. A história do homem negro de 38 anos, diagnosticado com esquizofrenia, que morreu ao ser trancado em um porta-malas da viatura da Polícia Rodoviária Federal e submetido ao gás lacrimogênio, parece não ter fim. Dessa vez, processos da Educafro e pelo Centro Santo Dias de Direitos Humanos, que são entidades de classe que lutam pelos direitos da população negra. A Educafro espera que esse processo tenha um papel muito didático, muito pedagógico, para mostrar que nem mesmo a União está acima da lei, nem mesmo ela pode representar um risco para a sociedade. Porque não se trata apenas do caso do Genivaldo. Veja bem, a família do Genivaldo tem o direito e precisa ser indenizada com um valor necessário e adequado para satisfazer as necessidades que estão previstas na própria lei. Ela tem o direito de ser indenizada. Mas esse processo aqui trata de outra coisa. Trata da correção de rumos da PRF para que isso não volte a acontecer. A defesa das entidades de classe alega que o valor de 128 milhões de reais faz jus diante do fato trágico que comoveu a todo o mundo. Inclusive, utiliza como referência o caso George Floyd, um homem negro de 46 anos que foi morto asfixiado durante uma abordagem policial nos Estados Unidos. Um caso que aconteceu há exatamente um ano antes da morte de Genivaldo de Jesus. O valor não foi escolhido aleatoriamente. 128 milhões é, em reais, o mesmo que a família do George Floyd recebeu lá nos Estados Unidos, em virtude do assassinato daquele cidadão norte-americano que vocês lembram. E esse dinheiro não irá para as entidades autoras, para a Educafro, para o Centro Santo Dias. Ele irá para um fundo público, que é o Fundo de Direitos Difusos, que é do governo federal, para distribuição em projetos para a coletividade. Essa ação que nós propusemos é uma ação para reparação de toda a sociedade, para se evitar que aconteça situações como essa que aconteceu, que atinge toda a sociedade. A AGU, a Advocacia Geral da União, suspendeu o processo por 60 dias para que seja formalizado um possível acordo. Já havia uma contestação do governo federal
mas nós temos feito diálogos com o Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça, então, através da AGU, Advocacia Geral da União, pediu, juntamente com o nosso consentimento, uma suspensão do processo por 60 dias, para que a gente possa entabular um acordo, tendo saído recentemente o parecer do Ministério Público Federal, concordando com a indenização, que é uma indenização de 128 milhões, comparada ao que aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos. Contextualizando, George Floyd foi um cidadão americano assassinado por policiais em Nova York. Agora, sabe o que eu gosto de fazer contigo? Eu tenho essa afinidade para contigo, saber no momento, no calor da situação. Então, eu gosto de saber agora, aqui, acompanhando aqui com você. Eu imagino você ao meu lado assistindo e a gente comentando. Então, eu confesso a você que gerou uma certa confusão aqui em minha mente. Eu tenho aqui, inclusive, no estúdio, um operador do direito, né? São especialistas que entendem com extrema facilidade. Mas nós também, indivíduos comuns, cidadãos comuns, nós também podemos depreender, a gente pode entender exatamente o que está acontecendo. A gente reforça aqui que esse pedido é diferente da indenização que deve ser paga para a família do Genivaldo. Como dizem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E que está sendo pedida pelos advogados que acompanham o caso. Agora, eu gostaria de entender como seria operada essa verba, né? Que em tese é nossa. Esse dinheiro é meu, esse dinheiro é seu. Esse dinheiro vem de onde? Como eu digo sempre para você, algum governo fabrica dinheiro? Você já viu? Já viu uma indústria de dinheiro e tal? Você já viu uma máquina que vai emitindo dinheiro desesperadamente sem parar? Claro que não. Então, esse dinheiro é nosso, então ele voltaria para nós em que condições? Então, isso geraria, primeiro, uma tremenda discussão, ampliada em nível nacional, e, segundo, criaria também a tal da jurisprudência, ou seja, esse fato é exemplar. Então, nós vamos também reivindicar isso aqui, isso aqui, isso aqui, será um reivindicar sem fim, não é? Uma avalanche de reivindicações. Não sei o que vai acontecer, aguardemos, portanto, os próximos capítulos desta história do Genivaldo. Aliás, lamentável, que nós aqui denunciamos. Vamos nos lembrar também da família dele. A prioridade é a família do Genivaldo. 12 horas e 8 minutos. E atenção,